E aí, você, tudo bem? Você deve ter pensado assim, né? Pô, os caras deram tchau para a gente em 2025 e nunca mais voltaram, né? Nós saímos de férias uns dias não, uns meses, né? Deixamos vocês aí muito bem acompanhados pela inteligência artificial. Fizemos vários podcasts com temas bem interessantes, né, Adriana? Coisa muito nova, recente, inteligência artificial, uso do Metabond, né, do Superbond. Fizemos sobre Endoguide, fizemos Programação sobre neurolinguística. programação neurolinguística. Então, deixamos vocês com vários temas interessantes, importantes. Com artigos, aí, né, para poder com você artigos, pegar com as pastas, né, para quem tiver mais interesse e quiser entender, aprofundar um pouco mais. Mas agora a gente está de volta, né? Eu sou o professor Leonardo Barroso, 32 anos, é claro, atualizei, né? 32 anos de odontologia, de endodontia. E eu, Adriana Marques, 22 anos, 22 então. anos, tem que atualizar. Pois é, gente, vocês sabem, a gente se formou no mesmo dia, né, dia 3 de dezembro, só que com 10 anos de diferença, exatamente no mesmo dia, só que com esses 10 anos. Então, estamos de volta muito felizes, né? Estamos bem alegres de estar aqui presencialmente, na boca de ir para um congresso, aí eu já antecipando, semana que vem a gente viaja aí para um congresso muito interessante. Então, a gente ainda está organizando se o próximo Pode Crendo vai ser presencial ou não. Será? Né? Será? Claro. Vai ser? Vai ter que ser. Então, esse é o Pode Crendo, o podcast da equipe Nucleoendo. Com muita alegria, estamos aqui de volta de forma presencial e não artificial. Exatamente. E, a parada é a seguinte, foram meses, 2026 chegou, muita mudança na nossa vida, gente, até de casa a gente mudou, mas 2026 chegou com muitos projetos, muitas ideias, né? Muitas discussões, enfim, e quem me conhece, né, Adriana, sabe que eu sou um cara, assim, muito afeito a trazer clareza para as coisas, e eu valorizo demais a questão da comunicação e a questão da clareza. E por falar em comunicação e clareza, a gente lançou agora recentemente, vamos colocar aqui abaixo, aqui na descrição do vídeo, o link, né, de um e-book sobre comunicação transparente e confiável com o seu paciente. Justamente porque a ideia é que o dentista cada vez mais elabore a sua capacidade de comunicação, transmita suas ideias, faça discussões, né, envolvendo realmente o paciente no sentido da compreensão dele, e ele participe do processo de decisão, porque isso é muito importante para se gerar não só um vínculo importante entre dentista e profissional, entre dentista e paciente, mas também para gerar, inclusive, colaboração do paciente, uma atitude colaborativa, uma cooperação, realmente que você consiga exercer bem a sua profissão de uma maneira prazerosa, e que o paciente entenda, né, o seu lado. Sem dúvida, isso vai trazer para você benefícios não só de ordem dos relacionamentos com seus pacientes, mas certamente também de ordem, né, no impacto que isso tem nas receitas, nas finanças do seu consultório, na sua capacidade de fidelizar os seus clientes. Então, o nosso e-book está aí, está aqui embaixo, nós vamos colocar aqui no link da descrição. Esse é o primeiro projeto nosso que você achou que a gente estava parado, a gente não está parado, a gente está parado aqui de aparecer, mas os projetos estão acontecendo, outros e-books estão a caminho, e, mais especificamente, antes da gente entrar do nosso tema de hoje, que o nosso tema de hoje está, assim, espetacular, para começar esse ano de 2026, eu já lembro você das nossas 3 regras fundamentais, porque não é porque a gente ficou um tempo sem fazer o podcast ao vivo que a gente esquece das coisas importantes da vida. São né? os 3. Os 3 Cs, né? Curte, compartilha e comenta. Curte porque você mostra para o algoritmo do YouTube, do Spotify, que vale a pena o que você está ouvindo aqui. Compartilha. Se vê atualmente alguém que essa informação vai ser importante, é uma maneira de você demonstrar, inclusive, que você lembrou dessa pessoa, atenção, cuidado, carinho. Compartilha para essa pessoa, né? E você comenta, diz para a gente aqui sobre o tema de hoje especificamente
qual é a sua vivência ou qual é a sua dúvida, quem sabe, porque o tema de hoje é uma dúvida de 99,999, quase uma dízima periódica por cento dos dentistas e até endodontistas, inclusive, nada mais é do que urgência endodôntica. Urgência endodôntica. O que se precisa saber minimamente para você fazer um bom atendimento de urgência? Colegas que se formaram agora, recentemente, pediram muito para mim assim, né? Mais especificamente, o meu filho pediu muito, pai, faz um podcast de urgência para dar uma clareada na cabeça da gente, no atendimento, principalmente nesse início de vida profissional. Eu entendo que isso é muito importante, mas não só para a vida profissional, para quem está no início de caminhada profissional, mas eu acho que urgência é fundamento de odontologia, né, Adriana? Verdade. Que é sempre muito bom a gente estar relembrando em qualquer época da nossa caminhada, da nossa jornada profissional. Seja você um profissional no início de carreira, no meio de carreira, né? Não vou dizer no final, mas vamos dizer com muitos anos de carreira, né? Mas urgência é uma coisa muito importante. É verdade. Você andou pegando uns casos bem desafiadores de pacientes que passaram por vários colegas, né, e que deu esse desafio até para você, porque a urgência ela começa como endodôntica, vamos dizer assim, teoricamente seria endodôntica, e vai para diagnóstico diferencial de dor não odontogênica e passa ali pelo emocional. Então, realmente, você juntar gerenciamento emocional seu do paciente, sair da parte do dentário e ir para a questão muscular e talvez, às vezes, até articular, estruturas acessórias e tal, é um desafio muito grande, né? E isso tudo vai se misturando conforme vai passando. E você teve um caso bem desafiador, que o paciente acabou passando por mutilação, né? Perdas dentárias múltiplas, né? Então, a gente viu realmente, apesar da questão do Davi, pedir que ele está no início da profissão, está indo para atendimento de urgência, né? E tudo mais, acho que tem a ver mesmo com o que você viveu nesse período da sua vida, desse início de ano, né? De dentista que também te passou, não, um profissional, um especialista que também entrou em contato. Você vê que o universo vai unindo e conspirando para a mesma situação se repetir. Eu acho que esse tema hoje vai ajudar muitos colegas, vai ajudar todos nós aqui. Verdade, Dri, você tem toda a razão. Na verdade, 2026 começou cheio de projetos, cheio de mudanças, e também muito tapa na cara e muita coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado para conduzir. Uma coisa que eu acho que, para começar esse nosso papo, né, uma coisa que eu penso que a gente tem que prestar bastante atenção no atendimento de urgência é assim, se eu puder trazer um mandamento para mim, né, um mandamento que eu trago para mim sempre é assim, jamais olhar a urgência sempre pela mesma janela. Olhar a urgência pela mesma janela, como eu sempre digo, é assim, você sempre parte do princípio que se o paciente está te procurando por uma questão dentária, né, e está envolvida a palavra dor, a experiência de dor e tudo mais, a grande maioria das pessoas sempre pensa em algo de origem endodôntica. Sim. Né? E, na verdade, os dados, a estatística, ela dá suporte para isso, né, Adriano? A gente sabe que, né, existe um dado, que eu não sei ainda se esse dado é um dado, né, hoje em dia, vamos dizer assim, bem embasado, mas existe um dado geral de que, assim, 70% das dores de cabeça e pescoço são de origem dentária, né, e que 30% são de origem de estrutura acessória. Então, naturalmente, os dados, eles já dão para a gente uma tendência, eles já mostram para a gente uma tendência de olhar a questão de um paciente que menciona a palavra dor, a gente já identificar uma questão de origem endodôntica e, assim, muitos colegas, eu entendo que isso, né, é um raciocínio rápido, porque às vezes a condição de trabalho exige isso, mas num raciocínio rápido, muitos colegas já entram diretamente para associar com a questão endodôntica. Então, vão encaminhar para quem de direito, para um endodontista, para alguém que seja especialista, ou então já vão partir propriamente dito para a questão endodôntica, né? Para a cirurgia de acesso, para o atendimento endodôntico em si. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui é o seguinte: embora o paciente ele te
procurou em função de uma dor nessa região aqui, eu acho que o papel do cirurgião dentista, da cirurgiã dentista, do profissional que está atendendo, seja ele da especialidade que for, mesmo que seja um endodontista e tal, eu acho que a gente jamais deve olhar só pela janela de que é uma questão endodôntica. Acho que a gente tem que estar com uma coisa que eu aprendi, é que a gente tem que estar com a mente aberta, o coração aberto, e o que eu entendi é que nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de observação, porque diagnóstico é pura observação. Eu acho que uma das primeiras coisas que mais gera falha e frustração com relação à nossa profissão e um atendimento de urgência especificamente que os pacientes têm é exatamente assim: pô, abriu o dente errado, pô, mexeu no dente errado, pô, tive uma experiência que foi extremamente dolorosa e não resolveu nada porque eu continuei com dor no dia seguinte. Então, eu acho que uma das grandes coisas que falha bastante num atendimento de urgência é justamente um diagnóstico. Um atendimento de urgência bem sucedido, ele começa, na minha visão, obrigatoriamente por um diagnóstico bem definido, né? Porque é a partir do diagnóstico que você vai pensar em vias de solução e implementar solução para aquilo que você está identificando ali. Então, obrigatoriamente, o diagnóstico, ele é a chave. Eu preciso entender essa dor, tá? Então, eu tenho que entender essa dor. E a gente tem que lembrar que entender a dor é algo que vai passar por algumas rotinas muito importantes. A saber, 2 pontos. Primeira rotina, você tem que ouvir. Mas é ouvir com vontade de ouvir. Ouvir com interesse genuíno de ouvir. Porque é na audição, na escuta que você está do outro, é que o outro está te dando informação, que talvez uma informação que não ficou muito clara, você vai fazer uma pergunta para ele. Uma outra informação que não ficou bem definida, você vai tentar fazer outra observação ou pedir para ele elaborar melhor a informação para você conseguir entender. Tá? A gente vê que uma coisa que se falha muito hoje em dia, ainda, infelizmente, eu acho que isso é de maneira geral, é assim, as pessoas não estão muito dispostas a ouvir. Né? Escuta é uma parte importante. Por quê, Adriano? Eu aprendi que ao longo do tempo, se você fizer uma boa conversa inicial, você escutar e você fizer as perguntas certas, você vai acabar percebendo que o paciente ele te conta a história dele toda e a dor fala com você diretamente, sem intermediário. Você consegue entender, né? Então, assim, a primeira coisa é ouvir. A segunda coisa é examinar. Examinar é fundamental. Eu cansei de receber pacientes agora, nesse início de ano, esses que você mencionou que foram desafios, não foi raro o seguinte relato: doutor, engraçado, o senhor foi o único que me sentou na cadeira, que colocou a mão em mim, que examinou, que quis olhar, que quis entender o que é que está acontecendo comigo. Todos os outros, antes, pediram direto radiografia, pediram direto tomografia, ninguém sentou e ninguém me examinou. Isso eu considero como algo crucial, mas, infelizmente, muitas pessoas ainda depositam excessiva confiança e credibilidade em exame de imagem. Gente, imagem é complemento. Imagem por si só ela não fala nada. Você tem um grupo de evidências que, no final, somada com a imagem, ela entra como complemento, aí você, então, chega a um quadro melhor configurado. Entende? Então, você tem uma rotina clínica para seguir, que é onde essa rotina clínica ela começa obrigatoriamente por uma anamnese, depois evolui para uma rotina clínica de exame clínico propriamente dito, para no final disso, então, você vir com o fecho, que é a questão dos exames de imagem, seja radiografia e seja tomografia. No final disso é que você, então, tem assim, então tá, para mim é isso aqui. Aí, sim, eu vou pensar em técnica, aí sim eu vou pensar em solução para a coisa. Né? Só que tudo isso aí tem que ser permeado por uma atitude por parte do profissional ou da profissional muito importante, que é o quê? O paciente que está no atendimento de urgência, ele está experimentando um estado limitante de dor, um estado de sofrimento.
Então, é muito importante que a gente tenha um olhar acolhedor. É importante que a gente tenha um olhar realmente para criar um ambiente de estabilidade emocional, de criar realmente um ambiente de humanização no atendimento desse paciente. E, pessoal, é lógico que isso é para ser implementado em qualquer esfera, seja na esfera pública ou na esfera privada, né? Mas se você atende, qualquer que seja a situação que você atender, quanto mais carinho, mais proximidade você colocar, e entenda bem o seguinte, dá para você ser carinhoso e você ser respeitoso e atencioso com os seus pacientes, né? Sem você perder o seu devido lugar, tá? Não entendo, muita gente se preocupa com isso. Ah, mas pô, o paciente vai achar que eu tenho... Não é carregar no colo, Adriana, mas é assim, você ser gentil, você ser educado, você ser empático, trata o outro com respeito, que ele te trata com respeito. Sim. Né? Isso entra no podcast do burnout. Isso, né? Entra no podcast do burnout, que é outro tema muito interessante. Né? Porque nós, cirurgiões dentistas, somos uma classe de profissionais muito propensos a desenvolver esse burnout, que nada mais é do que um quadro de instabilidade, de saúde, né, mental debilitada. Porque o burnout nada mais é do que você ter aquela sensação de esgotamento emocional, você ter aquela sensação de distanciamento do paciente, de certa forma até um certo cinismo, você não quer saber, não quer se envolver com o sofrimento do outro, porque você está tão assoberbado, tão voltado para dentro do seu sofrimento, do seu cansaço, da sua exaustão emocional. E um terceiro sintoma que eu considero muito importante e que é ruim para nós é a sensação de que nada do que você faz vale a pena, uma autoestima baixíssima, que você diz assim, pô, escolhi a profissão errada, né? Nada do que eu faço dentro da minha profissão é adequado e tal. Prestar bastante atenção nisso, porque isso são sinais evidentes de burnout. Né? Assistam esse podcast que está muito legal. O Léo achou uns artigos legais falando dessa coisa, né? Dessa questão do burnout. Mas voltando aqui para a nossa urgência. Então, durante toda essa sequência entre a anamnese e a rotina clínica, e no final os exames, tudo isso tem que ser permeado realmente por um comportamento por parte do profissional, um comportamento de empatia, um comportamento de gentileza, um comportamento de respeito, de validar a dor e o sofrimento do outro, né? E, ao mesmo tempo, de criar um ambiente de estabilidade emocional, do tipo, amigo, eu estou aqui para te ajudar, né? Vamos entender o que está acontecendo. Palavras que são muito importantes para a gente dizer, olha, eu entendo a tua dor, eu imagino que você deve estar sentindo, mas vamos entender primeiro o que é que está acontecendo com você, porque se eu entender primeiro o que é, eu consigo definir um caminho que vai te ajudar. Uhum. São palavras extremamente, né, consoladoras e palavras extremamente importantes para você baixar a energia emocional do seu paciente, porque, lógico, quem está com dor, está sofrendo, não está feliz, pode não estar paciente, pode não estar sendo a pessoa mais educada, mais polida, mas se você trata com educação, com polidez, né, por reciprocidade mental, por lei de reciprocidade mental, ela te devolve aquilo que ela recebe. Ontem, inclusive, eu estava comentando isso com uma paciente, sabe, Adriana, que eu estava atendendo, e a gente estava dizendo, ela dizendo assim, cara, eu estava com uma dor, que assim, eu estava tendo que trabalhar, ela é professora, vocês imaginam, professora da 6ª série, do ensino médio, ensino fundamental, e ela assim, pô, cara, eu estava com uma dor, que assim, eu expliquei a matéria, olha, eu fui guerreiro, eu procurei fazer o melhor que eu podia, as crianças me perguntavam as coisas, eu procurava responder, mas eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia dar um sorriso, eu não conseguia ser exatamente quem eu sou, e eu pensava comigo, cara, isso é coisa da minha cabeça, isso é só uma dor, eu consigo superar, suplantar isso, para fazer o que eu preciso fazer, né? Olha para você ver como é que chega, né? Ao ponto dela falar assim, é coisa da minha cabeça? Não é coisa da minha cabeça? Era só uma dor, poxa, mas eu podia, mas eu não estava conseguindo, não estava em mim, estava maior do que eu. E eu estava explicando para ela, falando para ela, que quando eu estava estudando a relação de estresse, de ansiedade, de inflamação e as interações que isso existe e tal, eu estava dizendo para ela que quando a gente tem um processo inflamatório,
os próprios mediadores químicos da inflamação agem também em nível de sistema nervoso central e deprimem o nosso comportamento. Então, a gente fica achando que é uma coisa nossa, a gente fica achando que é frescura, a gente, principalmente quando a gente olha para o outro também, né? Ah, é frescura do outro e tudo mais, mas muitas vezes não é, não. A pessoa está quimicamente debilitada, a pessoa está quimicamente deprimida em função do quadro que ela está passando. Então, Adriana, a gente tem que ter um olhar humano sobre isso, né? Então, dentro dessa rotina, anamnese, né? Entender o que está acontecendo, ouvir, escutar o paciente, fazer perguntas importantes ali, que eu vou falar já já, que perguntas são essas. E depois correr uma rotina clínica para, no final, encaixar o exame de imagem para dar o fecho, tudo isso precisa ser feito realmente com uma atitude empática de quem está atendendo. Né? Imaginar que a gente está lidando com outro ser humano. Né? Entender essas questões. Bom, dito isso, né? Dito isso, se eu puder deixar claro para vocês um roteiro aqui, é o seguinte: a primeira coisa que você tem que deixar bem claro na tua cabeça, que você precisa entender, é o seguinte: essa dor que esse paciente está se referindo, ela é de origem endodôntica, ou seja, ela é de origem dentária. Para você responder a essa dor, se ela é de origem endodôntica, se ela é de origem dentária, você precisa analisar duas coisas importantes. Você precisa ter bem claro na sua cabeça qual é o padrão das dores de origem pulpar e qual é o padrão das dores de origem periapical. Se você sabe o que é pulpar e o que é periapical, você consegue muito bem identificar aquilo que é de origem endodôntica para tudo que for fora desse padrão, você diz, não é, né? De origem dentária. Então, vamos pensar assim. Primeiro, para eu entender se essa dor é de origem pulpar, se a questão envolvida ali é polpa, uma pergunta importante. Essa dor que você sente, ela é uma dor que você consegue localizar ou ela é uma dor espalhada? Porque, em geral, a polpa, quando ela está inflamada, ela não dá para o paciente senso de localização. Quando eu tenho uma pulpite, algo que realmente moveu o paciente a buscar um serviço de urgência, em geral, eu já tenho uma congestão tão grande interna, que é aquela dor que o paciente muitas vezes diz para a gente, não sei, dói desse lado esquerdo e eu não sei onde dói, eu não sei em qual dente dói. Às vezes, se você teve paciência suficiente, na história, talvez ele possa te contar assim, doutor, olha, eu tive um dente aqui atrás que soltou um bloco há uns 3 meses. Depois ele passou um tempo muito sensível ao frio. Mas de 4 dias para cá, ou de 3 dias para cá, eu já não sei mais que dente que dói. Eu já não sei mais se é embaixo, não sei mais se é em cima. Dói, irradia para o ouvido e irradia para cá. Isso é típico de uma dor de origem pulpar, né? Então, primeira coisa, a dor de origem pulpar, ela não tem uma propriocepção definida, ou seja, ela não tem uma origem definida. Já a dor que envolve periapical, ela tem uma origem definida, que é o quê? Que é, principalmente, o estímulo de mastigação, o estímulo mecânico, e ela é localizada. Olha, esse dente aqui, quando eu mastigo, eu vejo estrela. Né? Uma segunda pergunta muito importante. Isso que dispara, esse desconforto que você sente, tem a ver com temperatura? Alimento frio, alimento quente? Em geral, polpa responde muito bem a isso. A dor de origem pulpar, ela está relacionada a estímulo térmico. Se está relacionado, não está relacionado a estímulo térmico, mas está relacionado a estímulo mecânico, então, certamente a gente está falando de algo que é mais periodontal, periapical. Eu preciso definir qual a situação dessa polpa, né? Se o relato que o meu paciente está me dando já me faz pensar em algo que seja de origem pulpar, ou se já me faz pensar em algo que seja de origem periapical. Sim. Né? Às vezes o paciente vai te contar uma história de que o dente incomodava e de uma hora para outra doeu pra caramba e de repente parou de doer. Né? Então, um relato desse nada mais é do que um relato rápido de uma história de uma necrose, de um dente que saiu de uma pulpite reversível, passou por uma irreversível e evoluiu
para uma necrose. Mas você vê, isso o paciente está te falando, mas tu tem que prestar atenção e tu tem que ter os parâmetros na cabeça para você poder julgar o que ele está falando e você ir fazendo as distinções. Então, é por isso que a gente tem que estar atento, né, nesse momento, nesse movimento de escuta do nosso paciente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender se essa dor é de origem dentária. E logo em seguida, se ela é de origem endodôntica. Para aí sim, você então desenvolver uma rotina. A rotina vai ser o quê? A rotina vai ser você sentar, examinar, ver os tecidos duros, identificar se tem cárie. Pode falar. Não, sabe o que eu achei legal? Ontem você falou uma coisa, gente, em casa, você falando assim, gente, se a pessoa tem dor à noite, fala aí. Vou falar isso agora. Não é? Tá aqui, eu preparei aqui o conteúdo aqui. Então, olha só. A questão é assim, o padrão de dor pulpar, como eu estava falando para vocês, é dor difusa, de difícil localização, é de origem pulsátil, e é muito comum ela começar quando? De noite. Quando o paciente relaxa, quando ele deita, e ele, muitas vezes, no que ele deita, quase que com a cabeça no nível do corpo, ele aumenta, né, o sangue corre um pouco também para a região da cabeça, então onde já está naturalmente congestionado, vai haver ali uma congestão. Ontem ainda brinquei com um colega, ainda falei com ele, falei assim, cara, dor à noite, duas coisas, ou é polpa, e aí você tem que testar a vitalidade para entender, ou músculo cansado. Quando eu falei músculo cansado, por quê? Porque a suspeita do paciente que a gente estava discutindo desse paciente, desse colega nosso, era se, na verdade, a dor que estava sendo referida era de origem endodôntica ou era DTM. E, na verdade, a gente viu que, no final das contas, a questão era muito mais muscular do que propriamente dentária. Sim. Né? Então, uma outra pergunta é essa. Qual o período do dia que essa dor acomete? Essa dor ela é provocada? Tem algo que provoca? É temperatura? É mastigação e tal? Ou ela é uma dor que aparece do nada? É uma dor espontânea? Se ela é espontânea, tem um período específico que ela aparece? É mais à noite. É durante o dia. Né? É após refeições. Tá? Tudo isso aí vai te ajudar a fazer uma diferença, porque você vai encontrar na sua rotina, no seu exame clínico, quando você começar a inspeção propriamente dita, avaliar tecido duro, presença de cárie, presença de restauração, né? Fazer uma boa sondagem periodontal, fazer percussão vertical, fazer percussão lateral, fazer teste de vitalidade, especialmente o teste de vitalidade ao frio. Quando você corre essa rotina de uma maneira organizada e paciente, e sendo ali presente, observando exatamente a reação a cada um desses testes, você tem ali, em algum momento, qualquer uma dessas situações que você antes levantou na conversa, na pergunta, ela vai se manifestar. E uma coisa que você fala bastante com os alunos, que eu gosto muito, que é assim, o exame clínico, ele serve para você reproduzir o que o paciente está passando, né, nos momentos com ele lá em casa, no trabalho. Então, se ele fala que tem a dificuldade com a temperatura, que é a temperatura que provoca dor, então, na hora do exame clínico, é um momento muito especial. Você vai reproduzir aquela dor que ele está sentindo para realmente localizar o dente, identificar o dente, se for o dente. Né? Se ele tem a dor à mastigação, o exame clínico que vai reproduzir essa sensação da mastigação e dói é a percussão vertical. Isso é muito interessante. Sim, né? Essa fala, na verdade, nem é minha. Essa fala está no livro do Walton e do Dr. Abinejad, Princípios e Prática em Endodontia. Se você pegar o capítulo de urgência endodôntica, ele vai dizer lá, se você não conseguir reproduzir no seu paciente aquilo que ele diz que sente em casa, a orientação é não intervenha. Espera o caso evoluir para você poder entender melhor, né, a situação. Se o caso é de origem dentária, certamente, em algum desses pontos, quando você correr ali, né, a rotina de exame clínico, de testes clínicos ali, em algum momento vai aparecer sinais ali que vão te levar a crer que realmente.
Gente, a gente precisa entender que para ser de origem dentária, o dente tem que estar doendo. Algum dente tem que estar doendo, Adriana. Sim. Né? E, infelizmente, os casos que eu tive que lidar agora, nesse início de ano, em nenhum dos casos o dente estava doendo. Em nenhum dos casos havia algum teste que eu tenha feito que comprovasse que o dente suspeito para fazer um tratamento endodôntico, para fazer um retratamento endodôntico, que esse dente realmente estava com uma situação inflamatória, uma situação infecciosa. Então, aí é uma outra coisa que eu acho que corajo você a seguir adiante, se você ainda não teve essa oportunidade, é realmente conhecer um pouco a área de DTM para você aprender a fazer palpação da musculatura. Porque o que nós achamos nesses casos clínicos que nós tivemos aqui era que se a parte dentária estava limpa, e na hora de você apalpar a musculatura com pontos de contratura muscular, a musculatura com pontos, né, de nós, de trigger points, de pontos de gatilho e tudo mais e tal, então, porque realmente a situação ali ela é muito mais de origem muscular do que propriamente dentária. A gente também tem pacientes que têm questões de sinusite, mas aí você precisa até entender se a sinusite é de origem endodôntica ou se é uma sinusite mesmo, mas enfim, esse é um diagnóstico mais aprofundado, sabe, Adriana? Uhum. O que eu quero deixar para você aqui é o seguinte, olha só, pessoal, parada é a seguinte, atendimento de urgência, ninguém quer prova de habilidade. Atendimento de urgência, ninguém quer prova de que você sabe concluir um tratamento. A urgência não é para isso. A urgência ela é para você tirar o paciente da crise. Então, tudo que você vai desenvolver na anamnese é justamente para você identificar se o que aquele indivíduo tem é algo que você possa fazer dentro do âmbito do seu atendimento, da sua competência, para você tirar aquele paciente da crise. O paciente tem uma questão pulpar, beleza, vamos fazer uma cirurgia de acesso. Ele tem uma infecção, ele está evoluindo, ele tem uma necrose com periodontite apical aguda, então beleza, vamos abrir, vamos fazer um esvaziamento. Né? Vamos tirar o dente de oclusão. Vamos tirar o dente de oclusão, perfeito. É um abscesso superapical, o paciente não tem abertura de boca adequada, ótimo, vamos fazer uso de antibiótico terapia, vamos regredir primeiro essa situação para depois fazer a intervenção. Eu preciso tirar o paciente da crise. E é onde você fala do tratamento em camadas, né? Exato, eu costumo dizer que esses pacientes assim, são pacientes cebola, né? Você vai tratando por camadas, né? Por quê? Porque tem paciente que chega com combo. Ele teve um quadro dentário que desencadeou uma questão muscular. E aí ele vem para você com as duas coisas juntas. Mas aí eu acho, Adriano, que é um olhar mais realmente apurado do especialista, sabe? Para a galera que está atendendo urgência, o que você precisa identificar, na minha visão, é assim, se o quadro ele não é de origem dentária, se você correu a rotina clínica inteira, não apareceu na sua rotina clínica nenhuma manifestação que tenha relação com a dor que o paciente experimenta, é melhor você medicar e você encaminhar esse paciente. Entendeu? Do que você resolver abrir um dente sem necessidade, do que você remover um dente sem necessidade. Se você não tem certeza, não faça. A gente não tem que acertar o tempo todo, mas o fato é que é o seguinte, eu não posso mutilar o meu paciente baseado em uma dúvida. Eu não posso fazer uma abertura, porque remover uma polpa sem necessidade é um tipo de mutilação também. Eu não posso fazer uma abertura coronária e fazer um esvaziamento, uma pulpectomia, se eu tinha dúvida se aquele dente realmente estava envolvido ou não estava. E aí você não acha que vale você falar um pouquinho? Porque a gente vê muita receita pronta, já que nessa situação, então vai medicar e tal, você falar coisa aqui para a gente falar da... então a receitinha pronta é antibiótico, anti-inflamatório e analgésico. Não, aí é que está muito bom você lembrar desse detalhe, porque assim, a gente precisa lembrar que o uso de antibióticos é um uso muito seletivo, muito restrito,
e precisa ser muito bem indicado. Pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, antibiótico não tem efeito analgésico. Eu não sei qual foi o ponto do desenvolvimento da humanidade, que eu fico pensando, talvez, que o Homo sapiens deva parar e pensar, putz, que merda que eu fiz aqui, cara? Porque, assim, eu não sei quem foi o indivíduo que botou na cabeça que antibiótico tem efeito analgésico. Eu estou cansado de ver paciente com condição de polpa viva, polpa que responde a teste de vitalidade, está lá com receita de amoxicilina, com receita de azitromicina. Não, o doutor passou esse remédio aqui que ele falou que vai aliviar a dor. Aí vai no outro, o outro troca o antibiótico. Não, Troca o o antibiótico não antibiótico, está fazendo. né? E pior ainda, igual a paciente, olha que coisa, hein? Hoje de manhã atendi uma paciente com um episódio de angina de Ludwig. Veio para mim, ficou 10 dias internada no hospital, sendo 3 no CTI, com possibilidade de fazer uma traqueotomia, tá? Porque começou a haver compressão da traqueia. E assim, ela fez uma necrose pulpar no 47, que desenvolveu um abscesso apical agudo, e fizeram um combo nela de cefalexina, que é um antibiótico que não tem penetração óssea e que não tem indicação nenhuma para infecção dentária, com corticoide. Em 2 dias, ela fez, assim, uma evolução absurda. Piora, né? De piora do quadro, entendeu? Então, a gente vê que assim, a galera patina na farmacologia da parada. Então, vamos organizar a coisa. Não, e sabe o que eu lembrei? Cortando aqui rapidinho. Cortando a organização. Nós temos um curso 100% online de atendimento de urgência que tem essa parte essa aula sua é muito boa. Essa aula não é ruim, não. O cara que fala ali é o cara que ele estudou um bocado isso aí, porque ele tomou muito tapa na cara. Outro dia a gente recebeu um elogio de um aluno, né? Falando, nossa, que forma simples de explicar que eu consegui entender tanto a indicação do corticoide ali na endo, do antibiótico, né, do não esteroidal. Muito bom. É isso mesmo, galera. No Linktree, que está aqui embaixo, tá? No Linktree, na descrição, você pega lá, abre lá a nossa página lá da Hotmart, que tem lá um curso de diagnóstico das urgências endodônticas, e nesse curso a gente fala da parte medicamentosa, acho que vale a pena, tá? Se você quer aprofundar mais, os elementos estão ali, mas, voltando aqui na organização da história, então, primeiro, antibiótico não tem efeito analgésico. O antibiótico ele é muito bem definido. Quando é que a gente prescreve antibiótico? Quando um dente não respondeu a um teste de vitalidade, tá? Então, ou seja, eu tenho comprovadamente uma necrose pulpar, o meu paciente tem um edema, né? Eu não quero que esse paciente evolua, que essa coleção purulenta evolua, como aconteceu, infelizmente, com essa paciente que eu atendi hoje, para espaços da face que podem comprometer, inclusive, a vida do paciente. Então, assim, o paciente tem edema, o paciente tem fadiga, o paciente tem palidez, né? Você vê que a qualidade de vida dele já está bastante alterada, ele não está se alimentando e tal. Aí tem febre. Então, aí está muito bem claro e definido que ali é um quadro para você entrar com antibiótico terapia. Enquanto você não tem isso, qual é o remédio? O remédio é a intervenção, né? Por que cada vez mais hoje em dia a Associação Americana de Endodontistas, Sociedade Brasileira de Endodontia, Sociedade Europeia de Endodontia tem procurado disciplinar o uso dos antibióticos? Porque o que se sabe é que, na maioria das vezes, as infecções endodônticas são muito bem controladas com terapia, com procedimento. Você vai fazer uso do antibiótico quando aquela infecção já evoluiu a ponto de comprometer a saúde sistêmica do paciente. Mas até chegar nesse ponto, é você abrir o dente, é você promover esvaziamento, certo? Tá? E aí, mas tem que pegar anestesia não vai pegar? Vai lá para o Pode Crendo. Tem um Pode Crendo ano passado que eu falei de anestesia, especialmente anestesia mandibular. Roda aí, tá? A timeline aí, o feed aí e tudo mais e tal. Não tem mais essa de que, mas a anestesia não vai pegar. Como dizia um chefe que eu tive, quem pega é cachorro. Anestesia bloqueia. Então, você volta lá no episódio lá para ver o que se falava. Sobre controle de dor, aí sim, você tem o analgésico e você tem o anti-inflamatório, né? O que a gente sabe até o momento? A gente sabe que nas condições de polpa viva,
fazer uso de um anti-inflamatório esteroidal, se o paciente não tem uma comorbidade sistêmica descompensada, né, como uma diabetes, uma pressão alta e tudo mais e tal, é interessante para você conseguir, inclusive, favorecer a instalação da anestesia. Isso está, inclusive, na literatura. Mas se esse paciente ele tem uma condição de dor fruto de uma infecção, você não pode fazer uso de um corticosteroide, de um anti-inflamatório esteroidal. Porque dos fundamentos do mecanismo de ação de um anti-inflamatório esteroidal é justamente remover a defesa do hospedeiro do lugar, é suprimir a resposta imunológica. Você não pode fazer num paciente que tem uma infecção, porque você cria uma condição, né, piorada para piorar essa infecção. Então, você vai fazer um anti-inflamatório não esteroidal, que é aquele que vai suprimir a prostaglandina, vai agir na questão da dor, vai controlar o processo inflamatório, mas você não promove ali uma supressão imunitária no local, né? Então, tem situações que você vai precisar de um anti-inflamatório não esteroidal. E o analgésico, como se diz, o analgésico é para dor. É quando você tem situação de dor, propriamente dita, instalada, e o que o analgésico vai fazer é agir sobre as terminações nervosas que estão sendo provocadas pelo processo inflamatório que está acontecendo no dor. Quer dizer, o analgésico ele não tem ação anti-inflamatória, né? O que eu gosto de deixar muito claro é que, assim, se você tem um processo infeccioso, em que esse processo infeccioso, ele automaticamente está desencadeando um quadro de dor, eu sugiro, né, que você não misture anti-inflamatórios com antibióticos. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece é que, por mecanismo de ação dos anti-inflamatórios, todo anti-inflamatório ele vai ter como mecanismo de ação fazer aquilo que é o quê? Blindagem do vaso sanguíneo. Uma das coisas que o anti-inflamatório faz é justamente evitar, né, diminuir a permeabilidade do vaso sanguíneo para não ter edema, ou para reduzir a formação de edema. Se eu reduzo a permeabilidade do vaso, como que eu vou permitir que o antibiótico chegue onde ele precisa chegar? Com tanta eficácia. Com tanta eficácia. Então, muitas vezes, é melhor você controlar a dor do seu paciente com um analgésico, a dipirona, por exemplo, ou um paracetamol, que, embora tenha atividade anti-inflamatória, é muito pequenininha, né? É melhor você controlar o quadro de dor com uma situação dessa, com um analgésico, e você associar o antibiótico, do que você entrar com o anti-inflamatório. Então, lidar com essa parte farmacológica, realmente ela requer estudo e ela requer aprofundamento. Mas, de maneira geral, é assim que funciona. Então, a gente deve evitar protocolizar demais as coisas, sabe, Adriana? A gente está vendo aí um sem fim de gente que está aplicando o princípio do McDonald's, né? O combo número 1, o combo número 2, o combo número 3, porque realmente é um pensamento que simplifica a coisa no sentido de que economiza tempo, mas você passa por cima de coisas que vão fazer diferença no resultado final. Então, assim, senta seu paciente com calma, ouve o que ele tem a dizer, presta atenção ao que está acontecendo, procura responder a pergunta: isso que ele está me relatando realmente é uma dor que caracteriza-se de origem dentária? Sim ou não? Se for sim, essa dor é de origem pulpar ou periapical? Sim ou não? Né? Desenvolva a sua rotina de exame. Vou fazer primeiro aqui todo o exame clínico. A inspeção, né? A palpação, a percussão, o teste de vitalidade, a sondagem periodontal. Depois eu vou entrar com um exame de imagem para fechar isso aqui e ver se isso aqui que eu estou vendo bate com o relato do paciente. Bateu com o relato do paciente, explica o que está acontecendo e propõe a intervenção. Vai lá e faz a intervenção. Se você quiser uma garantia de que o pós seja um pós legal, você pode até fazer um anti-inflamatório não esteroidal pós-intervenção para o seu paciente. Olha, vou fazer aqui uma nimesulida, um ibuprofeno de 600, alguma coisa assim. Em geral, eu sempre tento para levar para um medicamento que o paciente tenha costume de tomar.
né? Sabe uma coisa que é importante a gente falar aqui também? Principalmente naqueles casos que falam, ó, não consegui definir, e aí você vai ter que medicar, o paciente fala, não, mas já estou tomando. E aí a gente se sente amarrada ali, poxa, mas já está tomando, o que você está tomando? Não, já estou tomando mesolito, tomando dipirona, cara, não está resolvendo, não está melhorando, não sei o quê. E aí você vai propor uma medicação, você fica assim, e aí, não consegui ainda definir, e vou ter que propor uma medicação? Fica atento, porque o paciente normalmente toma quando sente dor, ele não toma na prescrição, na posologia certinho. Então, aí você vai trazer o paciente para, né, orientar direitinho, falar da importância de tomar na posologia certa, e não só quando a dor está instalada, né? Porque eles costumam fazer isso. Toma, não, toma. Começa a doer, eu vou lá e tomo. Começa a doer, eu vou lá e tomo. Né? E uma coisa interessante é que, assim, se você corre toda a rotina clínica e não identificou uma causa de origem dentária e tudo mais, procura dar uma sentida na musculatura. Sim. Né? Você perceber que, de um lado, gente, tudo tem que ser comparativamente. Você vai fazer um teste de vitalidade, tem que comparar o lado saudável com o lado suspeito. Você vai fazer um teste de percussão, você tem que primeiro fazer no lado saudável, depois fazer no lado suspeito. E palpação de musculatura é a mesma coisa. Primeiro você vai fazer a palpação no lado saudável, no lado suspeito. Você faz ao mesmo tempo, e você muitas vezes vai perceber que um lado da musculatura está mais retesada do que o outro lado, que a musculatura está mais muitas vezes está mais relaxada, né? Mas o que você pode fazer numa condição como essa? Faça um relaxante muscular. Se esse paciente realmente responder um relaxante muscular, é porque a causa ali, ela é de origem muscular. E você gosta dessa ideia de passo torcilax, por exemplo, que tem uma medicação que tem ali o relaxante, tem um anti-inflamatório e tem um analgésico. Né, que aí acaba pegando os 3 pontos, localizando a dor, né, fala um pouco. Sim, porque aí é quando eu já defini realmente de que, assim, já bati percussão, já bati palpação, já vi questão oclusal, realmente não tem nada de origem dentária, então vamos testar com um medicamento, que tudo bem, é analgésico, anti-inflamatório, mas ele tem um relaxante muscular no meio. Vamos ver se esse paciente responde. Porque quando é questão articular, né, da DTM articular, o anti-inflamatório que é indicado. Né? E quando é muscular, acaba que é o relaxante muscular com bolsa de água morna, né? Fazer massagem, alongamento e tudo mais. E aí essa medicação do que pegar um relaxante muscular puro, né? Esse é legal disso, porque aí você acaba tirando realmente, né? Vai por eliminação, você fala, olha, tem um componente muscular importante aqui. Perfeito. Né? Mas para o atendimento de urgência, o que você quer saber? Você quer saber se aquilo ali é de origem dentária ou não é, e se, portanto, é de origem dentária, se é tratável ou não. Né? Se é tratável, vamos tratar. Então, vou fazer cirurgia de acesso, ou então vou fazer exodontia, né, se for o caso, uma questão cirúrgica e tal, tem questões ali para avaliar. O fato é que tudo isso precisa ser permeado realmente por uma atitude que seja uma atitude empática, humanizada, uma atitude realmente onde você demonstre para o seu paciente o interesse sincero e genuíno, né, de você querer ajudar. Esse vínculo é muito importante. Né? Então, o método nosso de trabalho sempre bate em 3 pilares: o pilar técnico, o pilar cognitivo e o pilar emocional. Eu preciso primeiro pensar, elaborar, compreender a questão, entender a questão. A partir do momento que eu entendi, eu vou agora pensar em como eu vou implementar essa solução. Qual técnica que eu vou usar, o que eu vou fazer, que passo a passo, que recurso que eu vou usar. E isso tudo precisa ser permeado realmente com uma gestão emocional sua e do paciente, uma gestão emocional que você consiga estar ali bem, tranquilo com o que você está fazendo e, ao mesmo tempo, assegurando que quem está sentado na tua cadeira também esteja da melhor forma possível, tranquilo com o que está sendo feito. Beleza? Tá? Beleza, pessoal? Então, esse é um resumão, claro que é um resumo. A aula que a gente tem, o curso que a gente tem, ele é muito mais profundo, não sei nem quantas horas tem, mas eu me lembro que eu passei uma tarde inteira gravando. Tem cirurgia de acesso, né? Porque... O módulo tem cirurgia de acesso, inclusive, né? Nesse curso de diagnóstico de urgência, tem a aula
de fisiopatologia da polpa, tem o sistema, o método diagnóstico, tem as doenças, né, as pulpopatias, as periapopatias mais prevalentes, né? Depois, a gente tem ali a aula de cirurgia de acesso e a gente ainda tem uma aula de farmacologia. Cara, um curso completo, não é normal, não. Realmente você conduzir sua para urgência. Para você realmente conduzir sua urgência e você levar o seu atendimento de urgência para um outro patamar. E esse é o desejo sincero nosso. E eu tenho certeza absoluta que os seus pacientes vão curtir. Vão, e assim, principal, importantíssimo, que é muito comum de dor pós-operatória, após atendimento de urgência, é curativo alto. E ponto de contato. Cara, galera, cuidado com isso. Restauração provisória. Chequem a oclusão, chequem as proximais, tá? Muitas vezes o paciente volta no dia seguinte relatando dor, relatando desconforto, relatando às vezes que a intervenção não foi bem sucedida, mas não porque talvez a intervenção não tenha resolvido, mas com dor numa outra estrutura, porque você deixou um furo ali que foi o quê? Um curativo alto, um ponto de contato que não ficou legal, né? Ou um ponto de contato que ficou muito afastado e está favorecendo a impacção alimentar. Aí, né, vem aquela simplificação, tá retendo alimento, é porque eu quero é porco. Pô, gente, profissional de saúde de verdade não tem que ficar emitindo esse tipo de opinião e de julgamento, não, cara. Porco é você que deixa um ponto de contato porcaria. Então, assim, minimamente, faça um ponto de contato decente, né? Deixe a sua restauração minimamente ou em infraoclusão ou então numa oclusão fisiológica. O que não dá é para você fazer um serviço meia boca e querer empurrar a culpa daquilo ali, a responsabilidade daquilo ali para o hábito do seu paciente. Sabe que o hábito dele talvez tenha colaborado, certamente colaborou, contribuiu para o problema dele. Mas isso não é justificativa para a gente sair daqui julgando, né, e rotulando os outros. Eu sempre digo, o profissional de saúde não tem direito de julgar paciente, Adriana. Nosso processo aqui é facilitar o processo de cura. O processo aqui não é ficar julgando os outros, não. Então, assim, eu sou um facilitador do processo de cura e se eu identifiquei nele algum hábito dele, de higiene, que não é um hábito favorável a ele, eu vou trabalhar com ele, motivar ele, para ele, então, incorporar novos hábitos saudáveis. Eu vou trabalhar a conscientização com ele, vou trabalhar lá o evidenciador de placa para falar que aqui, meu filho, tá vendo onde é que está tendo a retenção? Aí é outra pegada, você está entendendo? A gente precisa evoluir para uma odontologia de verdade. Mas o que não dá é para a gente ficar aqui, né, julgando, apontando o dedo para os pacientes, porque, assim, isso aí é o que realmente, as experiências que eu tive na minha vida com pessoas insatisfeitas com a profissão nossa, com a profissão que nós abraçamos, é que exatamente eram pessoas que não se esforçavam o suficiente para oferecer o melhor, tá? Por isso elas tinham resultados medíocres, e aí a conversa era, ao invés de assumir a responsabilidade pelo fracasso delas, elas imputavam a responsabilidade para o paciente, dizendo que era culpa do paciente. Faça-me um favor, vai olhar no espelho. Vai. E o meu momento aqui, pronto, já falei, meu hashtag aqui, pronto, falei, acabou. Eu deixo para vocês aqui pensarem um pouco sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas sobre acesso, coloca aqui, que a gente responde com a maior boa vontade, tá? E na semana que vem, nós vamos falar sobre... Não, semana que vem a gente vai para um congresso. Gostaria de convidar vocês para o Smile of the Sea, que é um congresso muito legal que acontece dentro de um cruzeiro, né? De um navio, cara, você imaginou? Muito legal, uma grade científica fantástica. Nós estaremos grupo de profissionais de primeira, né? Isso. Não é porque a gente está lá, não. Porque né, a galera lá é pesada. Pesada, né? Muito bom mesmo, gente. Se organizem para o ano que vem. Se tiver, vai ter. Se tiverem oportunidade, tiverem condição, olha, a gente encoraja vocês aí, porque é maravilhoso. Se quiser também o contato, fala com a gente, que a gente passa o contato dos organizadores, né, da professora Liana. Vai ser um prazer muito grande. Isso. Né? Galera, estamos ficando por aqui hoje. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.